Oi, gente, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre quais foram os caminhos que me trouxeram até aqui, até vocês, né? Muita gente me pergunta isso, como é que foi, como é que foi esse processo, se foi muito doloroso, se não foi, como foi que eu descobri as constelações familiares, como foi que eu comecei a trabalhar com isso. Então, eu quero falar para vocês que a minha formação original é administração. E foi a administração que me trouxe até a Vitória da Conquista, no final de 2013. Então, em 2014, início de 2014, quando eu já estava aqui estabelecida, já conhecia algumas pessoas, porque eu não conhecia ninguém aqui para dizer, minha família mora lá, alguém mora lá, enfim, nada disso. Eu, de madrugada, no apartamento, estava dormindo e tive um pesadelo, algo muito forte, início de 2014. E muito forte mesmo, sabe aquele pesadelo que você acorda falando assim, meu Deus do céu, será que isso aqui aconteceu mesmo? E de madrugada eu olhei pro celular e tinha uma mensagem de uma pessoa muito especial para mim, que eu já falei dela aqui milhões e milhões de vezes, que é a Moane. Então, Mozinha tinha me mandado uma mensagem pelo Messenger do Facebook e ela perguntando como é que eu tava, sabia que eu tinha mudado, enfim, tal, e que tinha recorrentes sonhos comigo e etc e tal. Eu falei, aí começou a conversar comigo sobre o movimento do despertar da consciência. Aí eu falei, ai meu Deus, tinha que ser Mônica, essas conversas, uma hora dessa da madrugada. Eu falei, Mó, que bom que você falou comigo, porque eu realmente estava tendo um sonho muito estranho aqui, muito esquisito, um pesadelo. E aí ela veio e falou assim, espera só um pouquinho. E de repente foi chegando uma paz, foi chegando uma tranquilidade. Nossa, eu lembro disso como se fosse agora. Talvez ela nem lembre disso, mas foi muito bom para mim naquele momento. Ela falou assim, pronto, Kelly, agora você pode dormir. Eu peguei e fui dormir. Então, no outro dia, quando eu comecei a dar aula, enfim, meu dia já foi um pouquinho mais diferente. Então, eu comecei a perguntar para ela o que ela tinha feito, o que é isso. Ela falou, não, eu mandei boas energias, eu fiz uma vibração aqui para você. Eu falei, vibração? O que é isso? Como assim? Me explica mais sobre isso, esse negócio de energia. Aí ela falou assim, eu vou te acrescentar um grupo. Chama o pessoal lá trabalha com, o pessoal lá estuda muito despertar da consciência e tal. Então eu falei, despertar da consciência, que negócio interessante, mas vamos lá. E assim foi feito, ela me adicionou nesse grupo que eu tô até hoje, que eu amo demais, né? E aí foi quando eu comecei a ter acesso a conteúdos que eu jamais havia imaginado na minha vida de administradora, de mental, de tudo isso, que é sobre as energias, sobre os movimentos inconscientes que a gente faz, sobre umas outras coisas, né? Quem entende um pouco mais do despertar da consciência sabe do que eu tô falando. Então, eu tinha um probleminha, né? Com uma pessoa do meu trabalho. Vocês também já tiveram um probleminha com pessoas do trabalho? Eu tinha. Então, assim, quando eu imaginei, eu falei, bom, eu tenho esse problema aqui, o problema com certeza não é meu, é da outra pessoa, porque a outra pessoa é muito difícil, porque a outra pessoa é complicada, porque a outra pessoa já carrega uma história difícil. Aí, uma amiga minha, Jo, maravilhosa, Jo falou assim, Kelly, que tal você conhecer a constelação familiar? Eu falei, meu Deus do céu, que é isso? Não tenho problema com a minha família não, Jo. Ela, não, e quem conhece Jo sabe, né, do que eu tô falando. Muito sutil, muito maravilhosa. Vamos lá, vamos conhecer, de repente você gosta. E aí eu fui para um encontro de uma constelação em grupo, que eu fiquei chocada, assim. Eu falei, gente, o que é isso aqui? Bem desconfiada. Mas aí eu fui 1, 2 vezes, depois eu tive coragem, falei, vou constelar. Agora eu vou resolver esse meu problema. E aí eu fui lá fazer a tal dessa constelação familiar. Eu lembro, como se fosse agora,
como foi minha primeira experiência, assim, foi muito, muito, muito interessante. Eu tive a sorte de dividir, né, o mesmo dia de constelação com uma outra amiga minha, Jamara, que eu amo demais, e que foi muito importante. A gente saiu de lá meio assim, meio atarentada. Eu falei, gente, que fantástico isso, né? E já tava bem menos desconfiada, tipo assim, depois de uns 2 encontros. E aí foi quando essa consteladora me apresentou a pedagogia sistêmica. Ela falou assim, Kelly, eu acho que isso aqui é sua cara, você que trabalha com escola, você vai gostar, você tem, né, esse amor. Eu tenho um amor muito grande para os meus alunos. Quem foi meu aluno aí sabe disso. Vocês são muito especiais para mim. E então eu peguei e falei, vou estudar esse negócio de pedagogia sistêmica então. Então eu comecei a estudar pedagogia sistêmica. Comecei a compreender quais são os movimentos, né, inconscientes que a gente faz, fidelidade à nossa família. E aí foi quando eu comecei a praticar a pedagogia sistêmica na minha sala de aula. Gente, não, São Tomé perde, porque eu só veio para crer. Então, peraí, se a professora tá dizendo isso, eu vou lá aplicar. E deu certo. Deu tão certo, deu muito certo, que eu comecei a atender com a pedagogia sistêmica. Eu falei, não, aqui vamos lá. Então, aí foi quando eu fiz meu primeiro curso em constelação familiar. Fiz Colinda, porque quando a gente vem com a pedagogia sistêmica, tem ela muito forte, né? Então, eu fiz minha primeira formação lá. Eu achei muito interessante, comecei a constelar aqui em Conquista e comecei a fazer um paralelo. Aí, Kelly com Kelly, tá? Comecei a fazer um paralelo do trabalho sistêmico com o despertar da consciência. Então, quando eu olhei para trás, eu vi o tanto de coisa interessante que aconteceu para eu ter assumido isso tudo na minha vida. Então, não foi à toa que eu recebi uma mensagem lá atrás da minha mozinha, me convidando a olhar de forma mais ampliada para as coisas, para as pessoas, para os sentimentos, para tudo que eu sinto, para tudo que eu sinto em relação a outra pessoa. E também veio lá a Jo, que me apresentou a constelação familiar. Não foi à toa que eu passei por todas as dificuldades que eu passei e que hoje eu enxergo cada uma dessas dificuldades, eu morro de vergonha, que eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu dei muito trabalho. Eu dei trabalho para muita gente que estava do meu lado, que sofreu por causa da minha ignorância, de eu achar que a vida é isso aí, de eu achar que as pessoas são difíceis e ponto, de eu achar que ninguém tem jeito, gente, e não olhar para mim. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes eu não olhei para mim, eu não vi o que eu estava fazendo. Porque é muito fácil a gente dizer que o outro é culpado. É muito fácil a gente dizer que o chefe, que o patrão, que a mãe, que o pai, que o marido, que a esposa são culpados. É muito fácil. Difícil mesmo é esse mergulho em si. E é isso que eu fiz, e como é difícil, porque a gente começa a ver que nós não somos tão bonitinhos assim quanto a gente acha, né? Eu sou lindo, eu sou perfeito, eu não tenho problema. E aí a gente começa a observar que, ei, peraí, tem sim. E como que a gente consegue, aquela frase, você já deve ter ouvido aí, precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo. Essa frase faz total sentido para mim, porque se eu quero que a outra pessoa mude, é uma oportunidade de eu olhar para mim e compreender aonde eu preciso mudar. O que em mim ainda eu não consegui compreender que eu preciso tanto julgar a outra pessoa. O processo de despertar a consciência é compreender que tudo que a gente passa na nossa vida está aqui para nos ensinar algo. É uma oportunidade de melhoria. E aí eu complemento com o sistêmico quando diz assim que nós estamos a serviço de algo maior, estamos a serviço da nossa vida. E nós precisamos do nosso sistema, estamos a serviço do nosso sistema. E precisamos compreender essas questões.
Nós carregamos coisas que não são nossas. E quando a gente libera isso dentro, né, do processo terapêutico, principalmente das constelações familiares, nós conseguimos compreender a vida de uma forma mais leve. Então eu começo a enxergar a minha mãe de uma forma diferente, eu começo a enxergar o meu pai de uma forma diferente. E percebo que eles não são problema para mim, eles são uma oportunidade, eles estão ali para me apresentar o melhor que eu posso ser. Então eu começo a olhar para eles e falar assim: então minha família não é tão errada assim não. Então eu começo a perceber que as coisas que estão ao meu redor, elas querem me informar alguma coisa. Isso é ampliar a consciência. Mas se você ainda está naquele movimento de brigar com a realidade, aí aparecem, por exemplo, os sintomas, né? Que a gente chama de doença. Ai, nossa, minha rinite, minha sinusite, minha dor nas costas, dor na coluna, não sei aonde. Isso tudo é o seu processo de não olhar. É tão difícil explicar isso. Como é que a gente olha? Olhar, ver, entender, compreender que o que tem ali quer te informar alguma coisa. Que o que tem ali é um movimento para você. Então, quando eu comecei lá atrás, totalmente desconfiada, tipo, que negócio é esse que esse pessoal tem energia? Como assim energia? Quer dizer que tudo que acontece comigo é porque eu mereço? Como é isso? Então, hoje eu consigo compreender isso de uma forma muito interessante. Outro dia eu até falei com a Ania sobre isso. Eu falei, ai, parece que agora eu entendi. E depois de alguns anos trabalhando com constelação. A constelação, ela é uma terapia. É isso que eu quero deixar claro aqui para vocês. É uma terapia onde a gente consegue enxergar quais são os padrões que eu carrego da minha família e que eu preciso me liberar deles, me libertar deles para seguir mais leve. O despertar da consciência, que é olhar, é um outro movimento. É um movimento onde eu olho para a minha vida e compreendo ali energia, compreendo movimento, compreendo amor, compreendo fluxo, compreendo resgates, compreendo tantas outras coisas. O que eu quero dizer aqui para vocês que estão aí sempre curiosos como foi que aconteceu tudo, aconteceu através de um, chegou o outro. E eu gosto quando os meus clientes chegam abertos e falam assim, Kelly, fala aí o que você acha, me explica aí por que a vida foi tão cruel comigo. Eu falo, ai meu Deus do céu, que peso, eu não quero isso não, eu quero que você mesmo enxergue isso. Então a gente começa a trabalhar de uma forma mais integral. O que eu quero com esse vídeo? Que vocês comecem a compreender a vida de vocês de uma forma integral. Vocês são corpo, mente e espírito. E estamos aqui para ser luz. A gente não veio ao mundo para sofrer. Se você ainda acha que está sofrendo demais, que veio ao mundo para sofrer, que a vida é muito pesada, eu convido você a procurar uma dessas terapias disponíveis, porque elas te ajudam a olhar para a vida de uma forma diferente. E se você quiser olhar para a vida de uma forma sistêmica, eu convido você a vir comigo aqui. Um beijo.